Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje é a nossa edição de número 67. Eu trago dois julgados do Supremo, bem interessantes. O primeiro dele envolvendo parcerias público-privadas e uma lei municipal que trouxe a utilização das PPPs em determinados contextos de obras de infraestrutura e urbanismo. Vamos ver o que o Supremo entendeu quanto à constitucionalidade dessa lei municipal em contraste com a lei federal. Um julgado bem interessante também para a gente repisar pontos fundamentais sobre as parcerias público-privadas. E o segundo julgamento, também um tema interessante que envolve licença de deputado estadual para tratamento de assunto particular e convocação de suplentes. Como que se estabelece esse contraste entre a disciplina na Constituição Federal e a autonomia dos estados na sua Constituição estadual? Vamos ver os parâmetros que o Supremo traçou. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tranquilo, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Sejam todos bem-vindos ao Enfermagens. Bom, eu também trago dois julgados, ambos do STJ e ambos da terceira sessão. Já é julgado aí de relevância, de extrema relevância, tendo em vista que reúne as duas câmaras criminais e também resolve conflitos de competência. O primeiro, pessoal, falando de competência, trata de um caso em que houve uma conexão entre o crime de contrabando, portanto, de competência da Justiça Federal, e um homicídio que foi cometido em conexão com esse contrabando. De quem seria a competência para julgar esses crimes conexos, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? É o que veremos na sequência. O segundo julgado, como disse também da terceira sessão, envolve Lei Maria da Penha. Quando nós temos no preceito secundário do tipo penal a multa aplicada de forma alternativa, pode o juiz aplicá-la assim isoladamente ou não? Necessariamente ele vai ter de cumulá-la com uma pena privativa de liberdade. Também veremos daqui a pouco. Pessoal, voltamos então aqui com o nosso primeiro julgado, uma DPF envolvendo uma lei municipal do município lá do interior de Rondônia, com uma questão extremamente interessante e nova na jurisprudência do Supremo, município de Ariquemes. Envolve parcerias público-privadas. Apenas para a gente recordar e bem se situar aqui na matéria, as PPPs, as parcerias público-privadas, tem origem inglesa, a doutrina lembra, né, das Private Finance Initiative, lá da Inglaterra, que teve origem com aquela criação de uma famosa ponte, a ponte Queen Elizabeth II, né, que agora acabou de falecer, tinha uma ponte já em homenagem a ela e que foi feita nesse modelo de parcerias público-privadas que inspirou a nossa legislação. E por que nós fomos buscar no direito comparado o trato novo aí, se a gente já tinha, em matéria de contratos administrativos, tínhamos a Lei 8666, hoje a 1433, se tínhamos também a Lei de Concessões e Serviços Públicos, a Lei 8987, porque mais um arranjo novo a respeito aí dessas parcerias público-privadas? Porque os arranjos que nós tínhamos não eram suficientes para atrair o grande capital, altos investimentos. A administração não tinha um modelo de lei, um arranjo legislativo que garantisse seguranças ao parceiro privado em altos investimentos e que, ao mesmo tempo, desse contrapartidas atrativas a ponto de quem tem muita grana vir investir esse dinheiro no setor público, né, realizando obras que muitas vezes a administração não tem cacife para implementá-las, precisa da ajuda desse grande capital privado. Assim surgiu a Lei 11.079 de 2004, a Lei das Parcerias Público-Privadas, que é uma lei nacional, é uma lei que traz normas gerais em matéria de contratos administrativos. E nós temos duas modalidades de PPPs. A modalidade patrocinada, chamada também de concessão patrocinada, e a modalidade administrativa, também chamada de concessão administrativa. A modalidade patrocinada, concessão patrocinada, é a concessão comum de que trata a Lei 8987 de 95, a Lei de Concessões,
em que, adicionalmente, à tarifa cobrada do usuário para remunerar o concessionário, nós também temos uma contraprestação pecuniária pelo parceiro público, pelo poder concedente, exatamente para ficar mais atrativo para o concessionário. Então, é a chamada também de concessão especial, né? Porque é a concessão comum em que tem um plus, que é a contraprestação pecuniária pelo parceiro público. Já na concessão administrativa, na modalidade administrativa, nós temos um contrato de prestação de serviços em que a administração ela é usuária direta ou indireta, podendo envolver ou não obras públicas. Então, é bastante ampla a abrangência da concessão administrativa. Temos visto aí para a construção, por exemplo, de estabelecimentos prisionais, no modelo de concessão administrativa, já que ali não há propriamente, claro, um serviço público com cobrança de tarifa, né? Então, esses são os dois modelos básicos, e a Lei 11.079 traz 3 vedações que ilustram muito bem qual é a ideia por trás do surgimento das PPPs. Em primeiro lugar, não se admite PPPs cujo valor da contratação seja inferior a 10 milhões de reais. Esse limite era de 20 milhões de reais, foi diminuído por uma alteração superveniente para 10 milhões de reais, que é hoje o valor vigente. Então, vejam, não é para qualquer contratinho, é para contrato de alto valor. E a gente tem, claro, aí contratos de centenas de milhões de reais, né? Por exemplo, em matéria de aeroportos, enfim, grandes obras, né? Bilionários, não raro, né? Envolvendo, portanto, altíssimas cifras. Então, abaixo de 10 milhões, a gente nem conversa com PPP, nunca vai ser PPP. Por outro lado, também não vai caber o arranjo das parcerias público-privadas para contratos de curta duração. Tem que ter, no mínimo, 5 anos de duração e pode se estender por até 35 anos. Por que tanto tempo, pessoal? Se a gente pensar 35 anos, né? Quem sabe alguns de nós nem estaremos aqui, né, num contrato desses. Mas por que tanto tempo? Para dar um tempo grande e permitir a amortização desse investimento. Ou seja, vai ter um alto investimento, mas em 35 anos vai dar para recuperar e lucrar, porque o particular vem, claro, contratar uma PPP para lucrar, né? Então, por isso, um prazo longo, de até 35 anos, incluindo prorrogações. Última vedação é a que mais nos interessa nessa questão. Não cabe PPP para objeto único. A PPP tem que ter objeto complexo. Ela não pode ser só obra pública, ela não pode ser só fornecimento ou instalação de equipamentos e não pode ser só fornecimento de mão de obra. Tem que ter mais coisa envolvida, tem que ser um objeto complexo. Tem que ter uma obra pública com, eventualmente, né, também instalação, fornecimento de equipamentos, de mão de obra, né? Mas não pode ter objeto único. E o que aconteceu e tem acontecido contra as leis municipais no município lá de Ariquemes, que o Supremo julgou, e julgou em ADPF, porque a gente sabe que não caberia nem ADI, nem ADC contra a lei municipal. A ADPF é um instrumental próprio no controle concentrado de constitucionalidade envolvendo leis municipais. O que a lei previu? Previu PPPs, o arranjo das parcerias público-privadas, com toda a disciplina que é aplicável, né? Inclusive a questão de garantia para o parceiro privado, matriz de alocação de riscos, né? Tudo que é característico lá da Lei 11.079, a lei municipal previu, vamos utilizar PPPs para obras de infraestrutura e urbanismo. E, nesse sentido, permitiu o PPP para objeto único. E o que o Supremo disse? Houve uma inconstitucionalidade material ou formal? Uma inconstitucionalidade formal, não é de conteúdo, não viola um valor, né, uma norma constitucional de conteúdo, mas sim uma norma que atribui competência. Por quê? Porque a competência para ditar normas gerais em matéria de licitações e contratos administrativos é da União, artigo 22, inciso 27 da Constituição.
E, no exercício dessa competência, a União previu que não pode ter PPP com objeto único, tem que ter objeto complexo. A lei municipal previu PPP para objeto único, invadindo uma competência, né, da União em matéria de normas gerais. Por isso, uma inconstitucionalidade formal. Então, um julgamento bem interessante que a gente também sempre vê nas provas, né, uma questãozinha envolvendo PPPs, uma ou mais, né? E esse julgamento do Supremo, né, um julgamento bem interessante que a gente deve ver aí nas próximas provas. Beleza, professor. E aí, controle de constitucionalidade, né? Certamente é um prato cheio para o examinador cobrar esse julgado, essa decisão do STF nas vindouras provas. E aqui, pessoal, eu também vou trazer, né, um julgado muito importante que representou uma superação do entendimento da nossa Corte Cidadã, falo agora do STJ, né? Houve, portanto, um overruling, em que o STJ ele acabou superando o entendimento anterior e passou a adotar, né, o seguinte entendimento. Primeiro eu vou trazer o caso concreto para que a gente possa entender e depois eu trago a decisão da Corte Cidadã. Pois bem, o que aconteceu no caso concreto? Houve a prática do crime de contrabando, que vocês já sabem que é crime de competência da Justiça Federal, né? Há entendimento tranquilo nesse sentido. E aí, pessoal, no momento em que havia o transporte, no caso lá era de maços de cigarros, né? Inclusive milhares de maços de cigarros sendo transportados de forma clandestina, portanto já praticado o crime de contrabando, houve uma ordem de parada por parte de policiais. Os policiais determinaram, né, que aquelas pessoas que estavam contrabandeando o cigarro parassem o seu veículo, mas houve uma desobediência quanto a essa ordem de parada. Perseguição policial aconteceu na sequência, e aí os agentes criminosos acabaram invadindo uma via preferencial, né, de uma via perpendicular, não respeitaram o sinal de pare, e com o dolo eventual, portanto, assumiram o risco de produzir o resultado, acabaram ocasionando um acidente de trânsito que veio a levar a óbito uma pessoa e ferir uma outra. Então, nós tivemos aí o quê, pessoal? Nós tivemos uma conexão, né? Primeiro, uma conexão causalista, uma conexão teleológica, já que um crime foi cometido para assegurar a vantagem, a impunidade de outro, mas no caso concreto também houve uma conexão probatória, né, que é a mesma instrumental, tendo em vista que houve uma perícia que foi utilizada para ambos os crimes. Então, era inconteste aqui a conexão entre o contrabando de competência da Justiça Federal e o homicídio, pelo menos o homicídio aí e a tentativa em relação a outra pessoa que não chegou a falecer, felizmente. Pois bem, esse caso, pessoal, ele começou a tramitar na Justiça Federal por conta do contrabando. Só que o juiz federal, ele resolveu, né, ele entendeu, decidiu que por conta do júri, né, do crime doloso contra a vida, e por conta de não haver um interesse específico quanto àquele crime doloso contra a vida, ele resolveu declinar da competência para a Justiça Estadual. E quando o caso chegou à Justiça Estadual, o juiz estadual entendeu que não, que deveria aplicar a súmula 122 do STJ, que diz que no caso de conexão entre um crime da Justiça Federal e outro da competência da Justiça Estadual, todos serão julgados na Justiça Federal. O juiz estadual suscitou o conflito de competência e o STJ entendeu, tal qual o juiz estadual, que de fato a competência é federal, né? Portanto, seria um júri federal aplicando aquela força atrativa do júri. Qual foi, pessoal, aqui o entendimento, né, a razão de decidir utilizada pelo STJ? Ora, se nós temos aqui uma conexão, né, e tanto o juiz federal quanto o juiz estadual, ambos entendiam sim pela conexão. A diferença é que o juiz estadual, né, ou melhor, o juiz federal, entendeu que não havia um interesse específico da União quanto ao crime doloso contra a vida. E o juiz estadual entendeu que sim. A Corte Cidadã, como eu falei, concordou com o juiz da Justiça Estadual e decidiu que realmente havia um interesse específico da União quanto ao crime doloso contra a vida. Por quê? Porque ele foi praticado para assegurar a vantagem, né, ou a impunidade de um crime de competência federal, que é o contrabando. Logo, a Corte Cidadã aplicou o verbete 122 de sua súmula e entendeu que a competência aqui realmente é da Justiça Federal, né? E ainda deixou claro, pessoal, quando a Constituição ela fala lá no artigo 5º, inciso 38, da competência constitucional do júri, em nenhum momento a Constituição ela faz uma diferenciação entre júri estadual e júri federal. Não, fala apenas, né, trazendo aquela competência mínima
de que cabe ao Tribunal Popular do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida, né, que nós sabemos que são 4. Nós temos homicídio, infanticídio, aborto e a participação em suicídio. Pois bem, como a Constituição ela não diferenciou júri estadual de júri federal, claro que a gente pode ter, sim, né, julgamento de crime doloso contra a vida na Justiça Federal, portanto, um júri federal, Tribunal do Júri instaurado na Justiça Federal, né? Até eu já fui analista do Ministério Público Federal e eu já atuei num júri federal auxiliando um procurador da República, né? Para que vocês possam lembrar que pode sim haver o julgamento de crime doloso contra a vida na Justiça Federal. Então, pessoal, decidiu nesse caso aqui, o STJ, que realmente havia um interesse específico da União quanto ao crime doloso contra a vida, nesse caso, atraindo a competência da Justiça Federal, e aí, como o contrabando também é de competência federal, né, havendo conexão entre eles, todos foram julgados no júri federal. A decisão foi no sentido de que realmente todos deveriam ser julgados no júri federal. E como eu disse no começo do comentário, houve um overruling, né, uma superação do entendimento, porque antes o STJ entendia que, nesse caso, caberia à Justiça Federal julgar o contrabando e caberia à Justiça Estadual julgar o crime doloso contra a vida. Mas agora o entendimento é diferente. Foi um julgado da terceira sessão do STJ, né, uma superação do entendimento. Então, só por isso já é muito provável de ser cobrado de vocês em provas de concurso público. Então, lembra disso. Quando eu tiver um crime de contrabando, isso é muito comum, acontece bastante, em conexão com um crime doloso contra a vida, né? Já houve casos enfrentados pelo STJ, em que, no caso de contrabando, policiais militares abordaram os contrabandistas e eles acabaram trocando tiros e matando policial militar. Foi justamente esse o primeiro caso, né, que o STJ entendeu de desmembrar. Mas agora, com a superação do entendimento, fica atraída a competência do júri federal para julgar tanto o crime doloso contra a vida quanto o contrabando. Quentíssimo julgado, Gerson. E tu falou, né, da tua participação quando tu ainda era analista do MPU em júri federal. Realmente é raro, né? A gente vê muito pouco júri federal na Justiça Federal. Tem muito juiz federal que passa 30 anos de carreira e nunca presidiu um júri. Eu atuei num processo do júri, só que antes de ter o júri propriamente, participei da primeira fase, da segunda fase, mas antes de ter o júri eu me removi. Então ainda não tive o gostinho ainda. Não cheguei a fazer, não tive o gostinho de fazer, mas pretendo fazer. Só que é raro, né? A gente não torce também para que aconteça um crime. Mas, em suma, é muito raro se a gente olhar na Justiça Federal. São poucos os casos, né? São muito episódicos os casos de júri. Casos interessantes quando chegam. Esse caso que eu peguei era de tentativa de homicídio de policial rodoviário federal. O cara reagiu à bala, né? E caso clássico, né? Crime contra servidor federal, crime contra a vida de servidor federal, súmula 147 do STJ, competência da Justiça Federal, o júri federal, como tu bem colocou. Mas julgamento extremamente interessante e muito importante, que com certeza a gente vai ver direto aí nas provas. Esse em que eu atuei, ele foi para a Justiça Federal porque havia uma conexão com o tráfico internacional de pessoas. Por isso que, por conta da conexão com o crime de competência federal, foi atraído o crime doloso contra a vida também para a Justiça Federal. Júri federal, portanto. Interessante. Pessoal, então vamos para o terceiro julgado. Eu trago agora um julgamento do Supremo envolvendo direito constitucional, uma questão também interessante, ótima para cobrar em provas, envolvendo deputado estadual e possibilidade de convocação de suplente. Qual é a questão, pessoal, para a gente recordar o que diz a Constituição na matéria? A Constituição prevê, lá no artigo 55, as hipóteses de perda de mandato de deputado federal e senador. No artigo 56, prevê hipóteses em que não ocorre essa perda. Por exemplo, um deputado federal, isso é muito comum, um senador que assume como ministro de Estado, como agora, né, no governo Lula, isso aconteceu com vários parlamentares federais. Ele não perde o cargo. Ele, investido no cargo de ministro, ele não perde o cargo. A Constituição ressalva isso no artigo 56, inciso 1º. E no artigo 56, inciso 2º, que é o que nos importa aqui de maneira mais particular, juntamente com o parágrafo 1º do artigo 56,
Se prevê que também não perde o mandato o parlamentar federal, o deputado ou senador, que tenha obtido uma licença por motivo de saúde, né, que é bastante óbvio, por motivo de doença, ou então para a licença para interesse particular, sem remuneração, sempre nesses casos, e em casos tais não pode passar de 120 dias por sessão legislativa. Por doença não tem limite, obviamente, né? A gente não sabe quanto tempo pode levar um tratamento, mas a licença sem remuneração para tratar de interesse particular é de no máximo 120 dias por sessão. Então, nunca pode passar de 120 dias. Essa licença por interesse particular pode ter até mais de uma, mas fora da mesma sessão legislativa. E aí, o que prevê o parágrafo 1º da Constituição? Prevê que, em caso de vaga, então, um parlamentar que perde, como é o caso agora recente do deputado federal Deltan Dallagnol, ele perdeu o cargo, ficou vago, convocado suplente. Segunda hipótese, investidura nas funções, por exemplo, de ministro de Estado, né? Que eu coloquei essa hipótese. Nesse caso, a ministra, né, a Simone Tebet, que foi candidata, hoje ministra, ela, senadora, ela foi investida no cargo de ministra de Estado e o suplente dela assume o cargo no Senado. Então, tem convocação nessa hipótese de investidura ali, por exemplo, cargo de ministro de Estado, né, secretário de Estado, âmbito estadual, assim por diante. E a terceira hipótese é em afastamento por licença quando superior a 120 dias. Então, notem, isso é algo que é um detalhezinho que às vezes só quando a gente vê um caso concreto desses para a gente reparar. Só pode convocar suplente pelo 56, parágrafo 1º da Constituição, em caso de licença, quando ela for superior a 120 dias. Licença para tratamento de assunto particular, como a gente viu, é de no máximo 120 dias. Trocando em miúdos, não pode convocar suplente de deputado federal e senador em licença para tratamento de interesse particular. O que nós tivemos aqui no caso? Constituição do Estado do Acre previu que, em caso de licença para tratamento de assunto particular por deputado estadual do Acre, por mais de 60 dias, convocavam, né, seguindo a regra, o suplente. O Supremo analisou a constitucionalidade dessa regra para dizer o quê? Ou vale o modelo federal obrigatoriamente, é de reprodução obrigatória, ou, por outro lado, poderíamos garantir uma autonomia política para o constituinte lá do Estado do Acre, para os constituintes estaduais, disciplinarem a matéria do jeito que acharem mais conveniente, no exercício, claro, da autonomia que lhes cabe. O Supremo entendeu que não há autonomia nessa hipótese, ou seja, as normas ali do artigo 56 são de reprodução obrigatória, se aplica a simetria constitucional obrigatoriamente na forma do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, que manda aplicar aos congressistas estaduais, né, o mesmo estatuto dos congressistas federais, inclusive, disse agora o Supremo, nesse aspecto. Então, o que nós temos, pessoal? Não é possível que a Constituição estadual preveja essa licença por interesse particular com convocação. Pode ter a licença? Claro que pode. A Constituição prevê para deputado federal e senador também, mas não dá para convocar suplente, porque o modelo federal é de reprodução obrigatória. O Supremo também aqui salientou que a possibilidade de tirar a licença para tratamento de assunto particular e convocar suplente permitiria uma alternância no exercício do mandato e até mesmo interesses escusos, ou seja, o parlamentar sai, vai cuidar de seus negócios particulares, o suplente assume ganhando, porque ele que tira a licença não ganha, mas o que assume, claro, ganha, né? E às vezes até com alguma maracutaia no meio, né? Envolvida. E sem falar na fraude eleitoral, né? Porque o eleitor elegeu o titular, e o titular sai para cuidar de assunto particular dele e deixa o suplente
quem vota, não sei vocês, né? Mas eu nunca olhei suplente, não costumo olhar quando vou votar, e deveria, né? A gente deveria. Mas a verdade é que a gente não olha, a grande massa do eleitorado não olha quem é o suplente, né? E é importante, muitas vezes, ele assume, né? Mas fato é que, permitindo-se essa licença, convocação de suplente, essa alternância ia ser muito grande, muito corriqueira, e frustraria muito ali as expectativas do eleitorado, né, que elegeu aquele que não é um caso de licença por saúde involuntária, não, uma saída voluntária, né, para tratar de assunto particular. Então, um julgamento bem interessante. O Supremo falou em moralidade administrativa, princípio republicano, princípio democrático, soberania popular, também para falar na constitucionalidade material da regra, né? Bacana, professor. Eu me lembrei aqui que eu não costumo olhar nem vice-governador, vice-prefeito, que dirá suplente de deputado, né? Eita, mano. Mas vamos lá, julgado bem interessante aí, pessoal. É muito legal. E eu trago aqui também um outro julgado da terceira sessão também, bem interessante, né? Aqui foi em recurso repetitivo, portanto, já fiquem de anteninhas ligadas, porque é um tema muito relevante. É o tema 1189. O que foi que aconteceu no caso concreto? Bom, nós tivemos, pessoal, um crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Se vocês acessarem lá o Código Penal, no artigo 147, especialmente o preceito secundário, que é o que traz a pena, vocês observarão que lá há previsão da pena de multa aplicada alternativamente. Ou seja, a previsão da pena privativa de liberdade, de detenção ou multa, ok? Então, pela lei, né, pela legalidade, o juiz poderia sim, pelo crime de ameaça, aplicar a pena de multa de forma isolada. Mas qual é o problema? Quando nós vamos para o contexto da violência doméstica ou familiar contra a mulher, o artigo 17 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, veda a aplicação isolada de pena de multa. Expressamente, o artigo 17 vai dizer que não pode o juiz aplicar a pena de multa isolada, pena, chama até de pena de cesta básica, né? Mas isso não é adequado. O meu moço que é o legislador, né? Foi uma atecnia do legislador, porque não existe pena de cesta básica, mas isso está expresso lá na Lei Maria da Penha. Também se veda pena de prestação pecuniária, de forma isolada, bem como a substituição da pena por qualquer outra que seja isoladamente uma multa. Enfim, pessoal, a Lei Maria da Penha, ela expressamente veda a pena de multa sendo aplicada de forma isolada. Justamente com essa intenção, disse o STJ nesse julgado, de garantir, né, aquela finalidade, aquela função da pena de prevenção geral, de tutelar os interesses da vítima, né, e de mostrar para a sociedade de que, se houver a prática de algum crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, aquela pessoa vai obter, né, vai ser sancionada de uma forma proporcional. Por isso que não se admitiu a pena de multa aplicada isoladamente. E o que foi que aconteceu no caso concreto? O juiz ele acabou aplicando a multa isolada porque havia previsão legal nesse sentido, né? Como disse para vocês, a multa é prevista assim na ameaça de forma isolada. O STJ bateu o martelo agora, e como disse para vocês, em sede de recurso repetitivo, fixando a tese, pessoal, no tema 1189, de que não pode, quando estivermos diante de contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, ainda que o preceito secundário do crime preveja a multa de forma isolada, o juiz não poderá aplicá-la se estivermos no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher. Ou seja, necessariamente, em outros termos, necessariamente, o juiz terá de aplicar pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa, né? Ou então ele aplica apenas a pena privativa de liberdade. O fato é, ele não pode aplicar só a multa. Né? Um julgado aí bem fácil de ser compreendido, não houve aqui nenhuma dificuldade, nenhuma complexidade no caso. O STJ apenas interpretou esse crime lá do artigo 147 do Código Penal à luz da Lei Maria da Penha, né, daquele microsistema ali que envolve a Lei Maria da Penha, e deu uma interpretação do artigo 17, dizendo que não caberia, nesse caso, portanto, a pena de multa de forma isolada. Então é isso. Resumindo aqui o julgado, o juiz não pode aplicar a pena de multa de forma isolada quando o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, ainda que o tipo penal preveja no preceito secundário essa multa de forma isolada.
Extremamente importante o julgado e muito comum, né, professor Gerson, porque no contexto da Lei Maria da Penha, a ameaça é o começo, né, da bagunça, né? Então Daquele é ciclo de muito... Oi? daquele ciclo de violência que começa geralmente com Exatamente, os crimes exatamente. menos graves. Exatamente. Então é muitíssimo comum o julgado que a gente, né, vai aplicar muito aí na prática, e como tu falou, raciocínio perfeito, né, do STJ. A norma do Código Penal, de uma maneira geral, permite. Qualquer caso de ameaça permitiria aplicar ou a pena privativa de detenção, um mês a 6 meses, ou a multa, alternativamente. Mas, em matéria de Lei Maria da Penha, tem uma regra especial, que impõe essa leitura sistemática, né, com o dispositivo da Lei Maria da Penha. Excelente julgado, né, em repetitivo, a gente aí também vai ver direto nas provas. Pessoal, com isso nós encerramos a nossa edição 67 do Infemares em Pauta. Esperamos que tenha sido útil aí para vocês. Não deixem de dar uma lida também no material escrito para ver os exemplos, né, e fixar bem ali o que foi definido em cima de casos concretos, como a gente sempre costuma colocar nos PDFs, e aguardamos vocês na próxima edição. Grande abraço, fiquem com Deus e força aí nos estudos. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e a todas e até o próximo Info e Mais em Pauta.